Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós vamos entrar no 5º episódio com o tema Adoração, que tem sido uma grande bênção. Se você perdeu algum dos cultos ou episódios passados, basta você acessar o canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, vai lá, assiste, dá um link, compartilhe, participe desse trabalho que vai ser bênção para a sua vida. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, nós temos um culto, uma palavra especial para você crescer na presença do Senhor. Entre lá, participe, compartilhe com o Ministério seus comentários, suas sugestões, opiniões, dúvidas, interaja. Para nós será uma grande bênção em Cristo Jesus. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento a uma família muito abençoada, que nós amamos muito, temos muitíssima alegria de poder estar com eles sempre que possível, e nós fomos honrados em estar na casa deles
na casa que eles receberam do Senhor. É o Domingos, a Valéria, a Manu e o Felipe. Estivemos lá no último final de semana, nos alegramos pela bênção que eles receberam. Foi um momento especial de alegria, de buscarmos a face do Senhor, de agradecermos a Deus pelas suas promessas, promessas que Deus cumpriu. Acompanhei um pouco da história dessa família, das lutas e do pedido que eles faziam a Deus para ter um teto próprio, sem depender mais de favores humanos. E pela sua fidelidade, pela adoração, pela obediência ao Senhor, eles tomaram posse da bênção e glorificamos o nome, agradecemos a Deus por essa bênção maravilhosa que eles receberam. Que sejam sempre um instrumento nas mãos do Senhor e do Altíssimo. A introdução de hoje, o que eu quero fazer, ela está muito voltada a lutas e esportes. Eu não gosto nem um pouco desses esportes de luta ou de briga, onde as pessoas se enfrentam para buscar um troféu ou um prêmio. Esses esportes nos remetem muito, de certa forma, né, à época dos gladiadores, com a diferença que as lutas da época dos gladiadores, né, não era de alcançar um troféu, mas era de vida e de morte. O vencedor seria aquele que tombasse o seu adversário ou matasse o seu oponente. Se você analisar, existem algumas singularidades entre os esportes violentos de hoje com os do passado, porque ambos têm plateias, ambos têm pessoas desejosas em ver aquele duelo violento. Ambos as pessoas exaltam os lutadores e ambos chamam isso de esporte. Como se não bastasse as lutas que nós já enfrentamos diariamente e que temos que enfrentar, né? Não há necessidade de buscarmos, criarmos ou mais lutas. Uma luta em que o oponente não pode ser visto com os olhos carnais, essa luta que nós enfrentamos, mas somente com os olhos espirituais. E está sempre à espreita, nos cercando e aguardando para nos travar conosco uma grande luta. Prepara armadilhas, prepara ciladas, na tentativa de nos colocar por terra e nos derrotar, e até de nos matar, como se fosse um troféu a ser apresentado para Deus. Pense, dos 7 dias da semana, quantos você pode dizer, esse dia foi de calmaria, de bonança, de tranquilidade, sem precisar enfrentar nenhuma batalha? Eu creio que a resposta é que são poucos os dias que isso acontece, porque a vida de um servo de Deus, de um homem de Deus, é de constante batalhas, de constante lutas. Um cristão está mais de 90% do seu tempo guerreando uma guerra que não se vê com olhos carnais, uma guerra espirituais. E muitas vezes nas nossas lutas, o nosso problema, a nossa prova, ela está superdimensionada e muito acima da nossa capacidade de vencer aos nossos olhos. E é nessa hora que Deus entra com a sua mão forte e poderosa para nos livrar e nos dar a vitória. E é exatamente sobre isto, sobre essa apresentação, introdução, que eu quero trazer a palavra sobre o que Deus pode fazer para mudar a nossa luta, mudar a nossa história e trazer a nossa vida à vitória. Eu convido a igreja, se possível, a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 17, a partir do versículo 40. Estou cortando um pouco da leitura, porque ela é muito longa, então vamos ler a partir do versículo 40 ao versículo 51. É uma história conhecida, vocês vão, pela leitura, lembrar, e também já virou filme, já virou desenho e outras coisas mais. Diz assim, versículo 40. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isto, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi, por acaso sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra
você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada, e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem a espada na mão, ele derrotou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Glória seja dada a Deus. Amém. Todos conhecem essa palavra. E essa palavra nos remete à luta que Davi enfrentaria e seria diferente de tantas outras lutas que ele já enfrentou. Nos versículos anteriores, vamos constatar que Davi era apenas um pastor de ovelha, um rapaz que defendia suas ovelhas de ursos e leões, mas nunca teve experiência em batalhas, nunca teve experiência em guerras, nunca foi treinado para ser um soldado. Mas a principal diferença de Davi dos demais oponentes é que ele era um ungido do Senhor. E um escolhido de Deus nunca entra em uma batalha sozinho. Você é um escolhido de Deus. Saiba que na sua batalha está as mãos do Altíssimo. Então Davi estava sendo colocado frente a frente a uma luta superdimensionada, muito maior do que as forças dos seus braços, muito maior do que ele poderia imaginar, com um oponente infinitamente superior. Quantas vezes em nosso caminhar nós nos vemos em situações semelhantes, onde o nosso problema é muito maior do que a nossa capacidade de vencê-lo aos nossos olhos. Davi não estaria enfrentando um homem comum, mas alguém que impressionava a todos pelo seu tamanho e pela sua força, capaz de destroçar um homem com as suas mãos vazias. Para efeitos ilustrativos, eu peguei um comparativo das características de Davi e das características de Golias. Segundo os historiadores, a altura de Golias era de 2,90 m e de Davi 1,60 m. Era um homem bem alto. O peso de Golias era de 200 quilos e de Davi de 70 quilos. Só o peso dele já mataria a Davi. A armadura que Golias carregava pesava 60 quilos. Davi não tinha nenhum tipo de armadura. A arma utilizada por Golias era uma lança cuja ponta de ferro dela pesava 7 quilos. Davi tinha uma tiradeira e 5 pedras. A profissão de Golias era guerreiro. A profissão de Davi era pastor de ovelhas. Vejo que a balança tende com muita diferença para que a vitória aos olhos dos homens fosse de Golias. Se você fosse apostar em um deles, qual seria o que você apostaria ou você daria a previsão de vencedor? Aos homens, com certeza, em Golias. Aos olhos dos homens, a comparação, as estatísticas, os fatos, a realidade, todas elas indicariam que Golias seria o vencedor. O inverso, com certeza, seria uma zebra. Então não existem dúvidas humanas de que diante dessas circunstâncias só poderia ter um vencedor, que era Golias. Exatamente assim que muitos nos julgam quando nos veem em situação de luta ou de prova, né, em que seremos provavelmente derrotados e não conseguiríamos vencê-las. Mas o nosso Deus é o Deus que surpreende, é o Deus dos impossíveis, é o Deus do milagre, e Ele vem para deixar a todos extasiados e maravilhados pelo seu poder.
Enfrentamos lutas, enfrentamos desertos, enfrentamos provas em condições totalmente desfavoráveis e desproporcionais. Mas é nessa situação, é nesse cenário que Deus é perito em agir, em que muda acontecimentos, em que muda previsões, em que muda as estatísticas. Na leitura do versículo 8 a 10 de 1 Samuel, que fica anterior ao que nós lemos, diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Veja a ousadia de Golias, a ousadia do filisteu. Ele desafia o exército de Israel. Agora observe que se nós passarmos a tratar essa batalha que era entre povos, a partir desse desafio do Golias, ela não era mais de povos, era de apenas dois homens. De um lado, Golias, que representaria os filisteus, e do outro lado, um homem que representaria Israel, que até então, nesse momento, ainda não tinha sido escolhido, ainda não sabia de Davi. A escolha errada levaria consequências terríveis ao povo derrotado. A escravidão de todo o exército e a escravidão de toda uma geração. A derrota de um cristão no mundo espiritual representa uma escravidão para nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Enfrentamos todos os dias guerras espirituais. Se estamos em Cristo, seremos sempre vencedores. Se nos afastarmos de Cristo, seremos escravizados pelo pecado, pelo erro. O desafio feito por Golias ao povo de Israel não foi de alguém envolvido emocionalmente pelo momento, mas de alguém que tinha plena convicção da sua capacidade e da sua força como homem. Veja que cenário difícil de se tomar uma decisão. Imagine-se nesse cenário. Um homem deveria enfrentar Golias, que poderia libertar ou escravizar o seu povo, que poderia trazer a humilhação do seu exército. Em um homem seria depositado toda a esperança e toda a confiança de uma nação. Que decisão difícil. E a palavra nos relata que o exército de Saul, de Israel, estava apavorado, estava com medo de enfrentar o gigante Golias, porque por 40 dias Golias afrontava todos esses dias as tropas de Israel e ao rei Saul. E eles não faziam nada. Davi, então, ouve as afrontas de Golias, está lá em 1 Samuel 17, 26, parte B, e em uma reação totalmente diferente de todo o exército do próprio rei Saul, ele diz lá: quem é, pois, este incircunciso filisteu que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Observe que Davi, ele faz referência a Deus, que o exército era de Deus, não era de Saul. Davi era um homem de Deus, escolhido por Deus. Quem estava sendo afrontado não era um soldado de um exército qualquer. Quem estava sendo afrontado não era o rei Saul, mas o próprio Deus. Quem estava sendo afrontado era o povo escolhido de Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, na presença de Deus, em obediência a Deus, em oração a Deus, em adoração a Deus, a afronta que lançam sobre nossas vidas não é para nós, mas é para o próprio Deus vivo. É para o próprio Deus vivo, porque Ele que está conosco nessa peleja. Ele que está conosco nessa luta. A luta não é mais nossa, e sim do Senhor. Quem toma a nossa frente na batalha é Deus. Creia nisso. O filisteu estava afrontando o próprio Deus vivo. E agora a história mudaria seu rumo. Os acontecimentos seriam outros. Os filisteus estavam acostumados a enfrentar outros exércitos, outros povos de incrédulos, de pagões, e eles sempre venciam, tinham a certeza da vitória com as forças dos seus braços. Mas agora a coisa seria diferente, porque eles estariam enfrentando outro tipo de exército. Um exército que não pode ser visto aos olhos carnais. Um exército que muitas vezes pode vir só com um soldado, um anjo.
Um exército que vence todos os demais exércitos. Apesar da aparência de um exército fraco, que era o exército de Israel, e de homens temerosos, havia entre eles um escolhido, separado, ungido por Deus. Na tua casa, entre os seus, você é um separado, um escolhido por Deus, cheio do Espírito, um verdadeiro adorador, um instrumento nas mãos do Senhor que traria a vitória à sua vida e ao seu povo e à sua casa. O povo que ele comandaria por ser um ungido de Israel, porque Davi era um ungido para ser rei de Israel. Deus te escolheu para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para colocar o inferno por terra, para pisar a cabeça da serpente. O mundo nos rotula e nos vê como fracos, mas Deus nos vê como homens e mulheres valentes, corajosos, valorosos. Na visão dos homens, ninguém poderia vencer Golias. O currículo de Davi não era de uma pessoa preparada, capacitada, de um guerreiro. Mas havia um propósito de Deus no que estava acontecendo, ou no que iria acontecer, assim como há um propósito de Deus para o que está acontecendo em sua vida. Aos nossos olhos, Saul jamais escolheria Davi para guerrear com Golias. Seria o mesmo que entregar a batalha sem lutar. Veja como é importante entrarmos e mergulharmos no mundo espiritual que a palavra nos remete. Apesar dos pecados de Saul, ele foi ungido por Deus. Ele conhecia o poder de Deus, ele teve experiências sobrenaturais com Deus e ele sabia do que Deus poderia fazer. Davi foi usado para trazer a memória de Saul. E Davi foi usado para mostrar a Saul que ele era ungido de Deus. E Davi entendeu porque o Espírito tocou em Saul entendeu porque o Espírito tocou em Saul, para que Davi fosse escolhido. Davi, em suas palavras, traz então a memória de Saul, os grandes feitos do Senhor, quando ele lá no versículo 37 diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ele acabou de depositar nas mãos de um homem toda a esperança de uma nação. Mas por que Saul fez isso? Porque o Espírito de Deus tocou no coração de Saul. Porque ele conheceu o Deus vivo do passado. E ele sabia que esse mesmo Deus continuava no presente e no futuro. Saul sabia que a derrota seria a escravidão de Israel. Saul sabia que Deus era com Davi. Saul conhecia Deus, viveu experiência com Deus. E quem já teve um encontro com Deus jamais se esquece. Jamais se esquece. Mas aquele cenário, naquele momento, nos remete a conclusões e avaliações de homens. Saul sabia que Davi não era guerreiro também. Saul sabia que Davi nunca manejou uma espada. Saul também sabia que Davi nunca vestiu uma armadura. Saul também sabia que Davi nunca esteve em uma guerra. Mas Saul sabia principalmente que Davi adorava ao Senhor e era usado por Deus. Não se esconde um adorador, porque ele brilha, porque ele salga. Aonde quer que você coloque a planta do teu pé, todos saberão que você é um adorador do Senhor. Deus não precisa de ajuda, porque Saul tentou ajudar fornecendo a sua armadura, fornecendo a sua espada. Deus não divide a honra com nada e ninguém. Deus opera no meio do improvável e do impossível para que o seu nome seja glorificado. Lá no versículo 40 diz assim: em seguida pegou seu cajado, Davi, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa, no alforge. Isto é, no alforge de pastor, porque ele era pastor, e com a sua tiradeira na mão, tipo um estilingue, aproximou-se do filisteu. Irmão, aos nossos olhos, como alguém com uma tiradeira e 5 pedras pegas num rio, que devem ser pedras pequenas, venceria um homem que era o mais forte da sua época e o mais preparado como Golias. Aos olhos carnais, você não vê nenhuma possibilidade de vitória. Não há como vencer pelas forças dos homens. Mas quando Deus está na causa, Ele nos surpreende, Ele nos dá vitória, sem nenhuma chance para o adversário. Versículo 41, 42. Enquanto isto, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi.
olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez por causa dele. Por quê? Porque o filisteu estava olhando para a aparência do homem. Ele não conseguia enxergar o que estava em Davi. O homem, o mundo, não consegue enxergar o que está em você. O Espírito de Deus. O mundo nos olha com desprezo e despreparo, mas Deus nos vê como homens e mulheres corajosos e valentes, porque o que está em nós é o Espírito do Senhor e a força do seu braço. O ímpio zomba dos escolhidos de Deus, mas quem mexe com o escolhido de Deus, mexe com o próprio Deus. O versículo 43 diz assim: e disse Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Isso o filisteu dizendo. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. Deus jamais deixaria um escolhido ser derrotado por um ímpio, ainda mais para que os seus falsos deuses fossem glorificados, porque Deus não divide sua glória com nada e ninguém. Nosso Deus é infinitamente maior que os nossos adversários. Deus é maior que nossas lutas, do que nossas provas. Basta confiarmos no Senhor, basta depositarmos nele a nossa esperança. Então deposita no Senhor a sua luta. A maldição lançada pelo ímpio não atinge um justo, revestido pela armadura do Senhor. Davi profetizava sua vitória contra Golias nas suas palavras. Está lá no versículo 45 a 47. Ele lança sobre Golias profecias, a certeza de que Deus daria a vitória pela sua fé, pela sua experiência com Deus. Ele entra na batalha certo de que a vitória seria colocada nas suas mãos, sem necessidade de que ele tivesse nenhum tipo de esforço. No versículo 45, nós pegando a parte B, diz assim: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias desafia não somente a Davi, mas também ao Deus vivo. Seu adversário desafia você e ao Deus que está em sua vida. Creia nisso. Aí no versículo 46, na parte A, diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Davi tinha certeza plena da vitória. Um escolhido sabe que Deus coloca em nossas mãos a vitória. Aí do versículo 47, parte A também, diz assim: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. As armas de um escolhido de Deus é a palavra do Senhor, é a fé nas suas promessas, é a adoração ao Altíssimo. E Davi sabia disso. Nessa passagem, Davi está afirmando ser um servo do Altíssimo, assim como você. Ele está afirmando que não estava só, assim como você. Ele está afirmando que que era um escolhido, assim como você. Ele estava afirmando que um ímpio estava afrontando ao próprio Deus, assim como na sua causa. Ele estava afirmando que estava entrando na batalha como vencedor, assim como você. Então glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glorifica o nome de Deus. Toma posse, meu irmão e irmã, dessa batalha que será vencida em nome de Deus. Quando estivermos para enfrentar uma luta, uma batalha, um deserto, um gigante em nossa vida, faça como Davi fez. Profetiza que esta luta será vencida com o braço, não com o braço de carne, mas com o braço forte do Senhor dos Exércitos. Para que todos vejam que você é um escolhido de Deus. Para que todos vejam que Deus está na sua vida. Para que todos saibam que a batalha é do Senhor. Aleluia. Glória seja a ti. Aí no versículo 48 ao 51, consagra a vitória e a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, uma pedra. Ele arremessou, não era uma pedrona, era uma pedra que cabia num alforje, devia ser pedra pequenininha. Ele arremessou e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. A velocidade, a força daquela pedra encravou na testa do filisteu. E ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrotou o gigante, ele derrotou o filisteu, ele derrotou Golias e o matou. E diz que depois que ele cortou sua cabeça. E a vitória de Davi não dependeu de espada. A vitória de Davi não dependeu de lança. A vitória de Davi não dependeu de escudo.
e nem de armadura forjada por homens. Davi foi para a batalha revestido com o poder e a autoridade do Senhor. Vá para a sua batalha com a autoridade do Altíssimo. Deus estará contigo em sua luta contra esse gigante, e esse gigante cairá por terra em nome de Jesus. Receba essa palavra, irmão, em nome de Jesus, porque a vitória já é tua. Aleluia, glória seja dada a ti, Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer, Pai amado, por esta palavra abençoada, Senhor. Te agradecer porque aqui isso nos mostra, Senhor amado, que as nossas lutas, nossas batalhas que acontecem e virão todos os dias, Pai, elas serão vencidas pela fé, da certeza que é o Senhor que está à frente, Pai, e tomará a frente dessas lutas para nos trazer a vitória. Te agradeço, Pai querido, por tudo isso que o Senhor tem operado em nossas vidas. Te agradeço, Pai amado, pelas tuas promessas, por aqueles que estão participando, que estão assistindo, estão aprendendo com a sua palavra, Senhor. Visita cada um, o som do coração de cada um, Pai, trazendo a resposta que eles tanto almejam de Ti, Senhor. É que eu te peço em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a Ti, Senhor.